falar-vos sobre um tema que é o tema recorrente em qualquer encontro de jovens, que é amor, namoro, casamento e sexo. Por esta ordem, ok? Por esta ordem. Amor, namoro, casamento e sexo. Antes do amor deve haver amizade, não é? Infelizmente a nossa sociedade hoje começa a inverte tudo isto. Já não inverte casamento, mete o sexo antes do namoro, ou durante o namoro, ou até antes do amor, é só curtir. Lembro de uma expressão numa série televisiva que alguém dizia assim: a gente curte, mas a gente não anda. Ou seja, andavam a fazer aquilo que não deviam fazer e nem sequer tinham uma relação. Ou seja, infelizmente o mundo é assim que funciona. E nós devemos ser diferentes. Mas tudo isto que vamos falar deve resultar, primeiramente, de um bom relacionamento com Deus. Se não houver um bom relacionamento com Deus, é muito provável que as coisas não vão correr bem. Então, a pergunta principal aqui é: como posso ter uma relação afetiva saudável? Primeiro temos de perceber que todos nós somos pecadores. E todos os nossos relacionamentos são afetados por isso. Ou seja, nós falhamos. A pessoa com quem nós eventualmente possamos querer ter um relacionamento, ou venhamos a ter um relacionamento, também é pecadora, e tudo isto vai afetar. O único relacionamento que nós temos, uma das partes perfeita, é o nosso relacionamento com Deus. Mas com pessoas, vai haver sempre desilusões, vamos sempre desiludir outros, porque somos todos imperfeitos. E há algo que é aqui mesmo que eu acho que é essencial para cada um de nós. É, mais do que procurares a pessoa certa para te relacionar, é seres a pessoa certa. Deves investir, acima de tudo, em ter uma boa relação com Deus. Tudo o resto vai resultar daí. Porque se tu não fores uma pessoa devota a Deus, temente a Deus, que ponha Deus em primeiro lugar na sua vida, achas que estás em condições de ser um parceiro para a vida de quem quer que seja? Achas que estás em condições? É isso que vais oferecer a alguém? Ou seja, podes perfeitamente, se fores uma pessoa que anda aqui só por ver andar os outros, só para ver se arranja um rapaz ou se arranja uma rapariga, vais querer estragar a vida dela com Deus em termos espirituais? Acima de tudo, uma boa relação com Deus. Há uma passagem que eu vou descontextualizar um bocadinho, porque isto, se fôssemos analisar este ponto de vista dispensacional, ou seja, em contexto aqui, vamos abrir a Bíblia em Mateus 6. Mateus 6. Hoje tem menos passagens, ontem foi um chorrilho de passagens, muitas passagens bíblicas, hoje vão ser menos passagens bíblicas, mas também é importante falar daquelas passagens. E esta passagem é o chamado Sermão da Montanha, em que o Senhor está a falar sobre as preocupações das pessoas. Claro que isto não diz diretamente respeito a nós. Eu vou fazer algo que eu digo que não sou muito apologista de fazer, que é espiritualizar a passagem. Mas podemos tirar aqui um princípio muito importante para as nossas vidas. Então, Mateus 6, 31. Não deixem pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, ou com quem casaremos. Acrescentaria eu. Por todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, devemos buscar aquilo que é espiritual, aquilo que diz respeito à nossa relação pessoal com Deus. Tudo o resto vai vir à frente. Porque se o nosso principal objetivo na vida for, neste caso, um namoro, estamos a tentar construir a casa todo telhado. Tem de haver uma boa sustentação, uma boa relação com Deus e, muito importante também, boas relações de amizade com os crentes. Também com os crentes, dentro do que é possível,
possível, não deixarmos que sejam eles influenciados, mas tanto quanto possível sermos nós influenciados, mas especialmente com os crentes. Estes momentos são importantes para nós estreitarmos os nossos laços. Sei que para alguns é um pouco mais difícil, são mais reservados, não conhecem, não estão tão habituados a estar com as pessoas, mas qual é a solução para vencer a nossa timidez? A nossa dificuldade de nos entrosarmos com os outros? É vir, é estar cá. Eu também, quando era mais novo, também era muito introvertido, não estava à vontade com as pessoas que eu não conhecia, mas depois, com o passar dos anos, olha, acabei nisto. De estar à vontade, de ser mais brincalhão, ser mais. Mas também ser mais delicado e apartar, ver e ser visto. É muito importante isto. As pessoas conhecerem-nos, saberem aquilo que nós somos, com as nossas falhas, com as nossas virtudes. É muito importante fortalecer os nossos laços. Porque eu acho muito estranho, e conheço alguns casos, estou agora a lembrar de um caso em particular, um casal de crentes, pouco mais velhos do que eu, tem filhos. E os filhos não, tanto quanto eu sei, não conhecem outros crentes, ou jovens, da igreja, de outras igrejas locais. E na sua igreja local só há eles. Só aqueles. E os pais não fazem um esforço por levar os seus filhos a encontros, a retiros, a quer que seja. Isso depois vai afetá-los. Porquê? Um dia mais tarde, a menina diz, olha, começou a namorar com uma pessoa que não é crente. É uma tragédia. Uma tragédia que nós já vamos ver como pode ser trágica uma decisão dessas. Mas isto também porque os jovens não fazem por isso e os próprios pais não têm essa visão. Sabe uma coisa? A Bíblia, a palavra namoro não aparece na Bíblia. Pelo menos do ponto de vista que nós conhecemos hoje. Mas é algo comum na nossa sociedade. Qual é o objetivo? É duas pessoas conhecerem-se com vista ao casamento. Isto era antigamente. Hoje, do ponto de vista humano, não do ponto de vista bíblico, qual é o objetivo do namoro? É experimentar. É ir-se habituando a relacionar-se com o sexo oposto, ou hoje em dia relacionar-se de uma forma afetiva. E certamente já viram casos, ou se calhar até algum de vocês já teve, começaram a ver-se pessoas a começar a namorar muito cedo. Até no primeiro ciclo. Tem namorado. E no segundo ciclo, no terceiro ciclo, vê-se muita gente a namorar. E eu penso assim, qual é o objetivo? Qual é a finalidade deste namoro? É brincar. O namoro recreativo, meramente recreativo, não é brincar com o fogo. Literalmente não, mas já estou a falar à jovem. Quando se diz literalmente, eu costumo dizer que a expressão literalmente é literalmente usada a exagero. Mas é brincar com o fogo mesmo, com grande perigo para o bem-estar das pessoas. Sabem como é que se dizia em tempos? Nos tempos bíblicos? Eram os pais que arranjavam um marido ou uma mulher. Eu costumo dizer ao Lucas está descansado, eu não estou a fazer isso. Mas digo que é importante que os pais saibam apontar o caminho para os filhos. Não é dizer, olha, é aquela, ou é aquele. Porque às vezes há casos em que os pais praticamente empurram os filhos para um certo casamento e depois aquilo corre mal e não é conveniente. Mas ao que eu vou vendo, pela minha experiência, acho que mais valia muitas vezes serem os pais a escolher. Mas os pais devem apontar para o tipo de pessoa que devem procurar. Estes conselhos que estou a dar agora são conselhos que certamente qualquer pai deve dar. Então, o que é que é muito importante? Filipenses 4:6 é certamente um assunto
vão ficar solteiros. E ninguém deve ser empurrado. Olha, então tens esta idade, estás empenhado. Às vezes, uma pessoa tem já 20 e tal anos e diz: olha, está empenhado. Ninguém. Não. É possível até não ter ninguém. Porque pode ser que possa servir o Senhor melhor sozinho do que com alguém. Filipenses 4:6. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É muito importante orar sobre o assunto. Para que o Senhor nos dê a paz que excede todo o entendimento e guarde os nossos corações e os nossos sentimentos. Porque é muito perigoso o nosso coração. O nosso coração, o que é que diz o mundo sobre o coração? Segue o coração. Exatamente. Vai onde leva o coração. Segue o teu coração. Dá larga aos teus sentimentos. E o que é que a Bíblia diz sobre o coração? Enganoso é o coração do homem. E mais perverso de todas as coisas. Nós precisamos que o nosso coração seja guardado. Se damos largas ao nosso coração, iremos fazer coisas que nos vão, que podem destruir a nossa vida. Portanto, parar sobre o assunto. E muito, muito importante. Eu dou graças a Deus pela Cláudia, pela minha esposa. Não te foques no imediato, na aparência física. Amém? Claro que é importante. Claro que é importante. É importante, mas não deve ser decisivo. Não deve ser decisivo. Porquê? Porque a aparência física não vai ser a mesma para sempre. Eu costumo dizer que a Cláudia está mais bonita a cada dia que passa, mas também digo isto para ser simpático com ela. Para ser humano. Mas é um milagre. É um milagre de Deus. Nós também habituamos à pessoa que amamos. A quem o feio ama, o dito lhe parece. Nós podemos habituar e viver e amar uma pessoa que quem vê de fora, tão bonito aquele e arranjou aquela, ou vice-versa, não é o mais importante. Sabe o que é que Sansão é um exemplo que nós podemos falar? É um homem que Deus usou poderosamente, mas em relação às mulheres foi uma desgraça. E o que é que ele disse a dada altura? Conheceu uma mulher e ele disse: tomai-me por mulher, porquê? Porque eu acho que ela vai ser uma mulher que me vai ajudar a estar mais perto de Deus, a ser um homem mais útil na obra de Deus. Ele diz: tomai-me por mulher porque ela agrada aos meus olhos, ela é agradável à vista. Era bonita. E foi este o critério que ele usou. Viu uma mulher que era bonita, olha, é esta. E os pais depois dizem: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus. Eu acho que em Israel, para quem não conhece, Sansão era da nação de Israel, do povo escolhido de Deus. E a mulher que ele encontrou era dos filisteus, dos inimigos. Olha, é como Israel e os palestinianos, é a mesma zona. Israel e Gaza. Porque esta região onde eram os filisteus era a mesma região. Já estão em guerra desde esta altura. Há mais de 3.000 anos que estão em guerra. E então era um povo inimigo, um povo que não adorava a Deus, mas adorava os ídolos. E eu penso que aqui em Israel não eram todas feitas. Quase certeza. Acho que não devia ser o caso. Mas ele foi pela vista. E não é o mais importante. Sabem o que é que, anos mais tarde, esta história devem conhecer? Lembram-se quando Samuel foi à casa de Jessé, o pai de Davi. O Senhor disse: vai e vai escolher um deles para ser rei. Porque o rei Saul
não estava a dar conta do recado, e Deus disse: eu vou procurar um homem segundo o meu coração para ser rei. O que é que está a história? O que é que aconteceu? Os José fez desfilar os filhos e o que é que o Samuel disse quando viu o primeiro? Não conhecem? Então. Ele ficou: certamente é este. É este. Então, vamos lá então. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel 16. Eu vou ler rápido, só se não puderem chegar. E dizia assim: e sucedeu que, entrando eles, os filhos de Jessé, viu a Eliabe era o mais velho, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente é este. Que era um homem já maduro, crescido, todo um homem de guerra até, um homem valoroso. Porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está dentro dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E depois quem é que foi escolhido? Foi um que nem sequer está na lista. O José é engraçado. Ele passa os filhos todos e o Samuel diz: olha, você não tem mais filhos? Tenho uma, já está lá a guardar as ovelhas, depois vão mandar chamar o Davi. E olha, afinal é ele. Alguém que nem ninguém dava nada para ele. O Senhor olha para o coração. Segundo aos Coríntios 5,18 diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Devemos ser capazes de atentar. E isto só consegue quem é espiritual, quem consegue ver para além do imediato. Não é ver com vista curta. Se eu olhar sempre assim, eu não consigo ver o que está lá já à frente. Não consigo ver mais. E por vezes nós podemos ter a vista muito curta. Ver só uma aparência bonita. Mas com o passar da idade, tirando a Cláudia, todos vamos ficar menos bonitos, menos agradáveis à vista. Não é? E sabe uma coisa? Mesmo quem. Eu sei, já fui novo e sei que há pessoas bonitas. Infelizmente, hoje em dia, dá para perceber mais facilmente que algumas pessoas têm um corpo agradável à vista, é verdade, devido à forma, às roupas que a nossa sociedade impinge em nós, os modelos que nós vamos seguindo, dá para perceber que é agradável à vista, de facto, mas tudo isto vai passar. Nem uns 30, 40, 50 anos, ou 100 anos. Daqui a 100 anos, nenhuma destas pessoas todas jeitosas vão estar iguais. Vão estar reduzidas a um corpo em decadência. E mais, muito disto, isto é uma coisa que eu também queria falar convosco, se calhar logo à tarde, muito disto é artificial. Filtros nas redes sociais, não é? Parecem todos bonitos, não é? Mesmo quem não é, até parece. É um engano. Mas tudo isto vai passar. E sabe o que é que a Bíblia diz sobre o nosso corpo? Diz que Deus transformará o nosso corpo, Filipenses 3,21, que Deus transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Ou seja, mesmo este corpo, mesmo quem é bonito, jeitoso, com tudo no sítio, é um corpo abatido. Eu vou ter um corpo glorioso. E cada um de nós, todos aqueles que são do Senhor, irão ver. Pedro fala sobre as mulheres e diz que é interessante esta passagem. Vamos ler só o versículo 3 e 4. Primeiro atento 3 e 4. O efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, não atentar para o físico, mas
Claro que não vou dizer que. Vou perceber a expressão, os olhos também comem, mas não é no mau sentido, está bem? Não é no mau sentido. Não é no sentido que vocês conhecem, dar de comer com os olhos. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. É no sentido de, claro que a primeira impressão é importante, mas nós temos de perceber se aquela pessoa que nos é agradável à vista teria todos os requisitos. E muito importante não deixar que esse fator de ser agradável à vista afeta tudo o resto. Porque, por vezes, tenho visto programas, principalmente programas de televisão, de pessoas que têm relacionamentos completamente estúpidos mesmo, estúpidos. E só se mantêm porque gostam daquela pessoa, é engraçado com aquela pessoa e depois destrói a vida por completo por causa de alguém que lhes parecia agradável à vista. E mesmo percebendo, dando para perceber perfeitamente que aquilo não tem pernas para andar, insistem naquele relacionamento. Uma pergunta importante: o que é que pretendes com o namoro? Pretendes brincar? Pretendes. É brincar ou é algo mais sério? Como eu vos disse no início, o objetivo do namoro deve ser o casamento. E esta pergunta que eu quero fazer-vos também: o que é que nós pretendemos com o namoro? O que é que nós, para o namoro, devemos procurar alguém? E o que é que procuramos num parceiro para a vida? Vou aqui fazer uma analogia com os animais. Os animais, o que é que procuram num parceiro? Nós vemos animais como é que eles escolhem uns aos outros. Podemos pensar naquelas imagens giras, daquelas cabras malteses. O que é que elas fazem? Umas às outras, dão aquelas marradas, não é? E o que ganhar é que fica com a fêmea. Que parece masculinidade tóxica, não é? Mas qual é a ideia? É o mais forte, eles querem escolher o mais forte é que vai ter direito. E quem diz as cabras maltesas, também os leões e em muitos animais há isto. O mais forte é que lidera. Mas o que é que procura um animal? Procura proteção, companhia, sexo, obviamente, e, muito, muito importante, e é aqui que eu quero lhe dar um paralelo connosco, uma descendência de bons espécimes da sua raça. Ou seja, que alguém que, com grande probabilidade, vai dar origem a bons elementos da sua raça. Ou seja, nós o que é que devemos procurar? Alguém que nos vá ajudar a ter. Bom, qual é o objetivo no casamento? É, acima de tudo, honrar a Deus no nosso casamento. Que o casamento seja reflexo do quê? Casamento entre um homem e uma mulher, sim. Casamento entre um homem e uma mulher, sim. Eu posso ser cancelado por causa de dizer isto, mas o casamento entre um homem e uma mulher deve ser um reflexo do quê? O que é que diz Efésios? Da relação entre Cristo e a Igreja. E deve ser este o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Deve refletir isso. Devemos honrar a Deus com o nosso casamento. Devemos poder servir a Deus sendo dois, na verdade são três, não é? Com Deus no centro. Servir os dois melhor do que os dois em separado. Porque é terrível se depois dois juntos vão fazer menos do que dois em separado. É terrível. Mas há muitos casos em que isso acontece mesmo no meio dos crentes. Namoram, casam e depois a sua utilidade para a obra diminui drasticamente. Claro que normalmente vêm os filhos e tudo mais e outros afazeres, mas isso não deve ser impeditivo de servir na obra de Deus. Há aquela expressão que está na Bíblia, que é muito triste, daquele homem que tinha sido convidado para uma boda e o que é que ele disse? Casei
Casei, não posso ir. Casei, não posso ir. E há muita gente que devido, não digo que tenha escolhido mal a pessoa, mas a sua postura depois de casar foi tal que, depois de casar, deixou de ser útil na obra de Deus. Então, procura alguém que, acima de tudo, proporcione uma vida cristã saudável e um lar propício para a criação de filhos piedosos. E tal como os animais querem ter crias saudáveis, bons espécimes da sua espécie, o objetivo do casamento é gerar filhos tementes a Deus, filhos piedosos. E não são quaisquer condições que são propícias a isso. Há condições mais propícias do que outras. Nós devemos também ser sábios nessas decisões. Ou seja, procura alguém que te ajude a ser mais útil à obra do que estando sozinho. E agora, vou entrar na parte em que vocês se calhar vão querer desligar. Esse alguém nunca será alguém que não tem um relacionamento com Deus. Alguém que não tem um relacionamento com Deus não vai ser essa pessoa que vai ajudar a ser mais útil na obra. Passagem típica, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais com julgos igual com os infiéis. Porque comunhão porque sociedade tem a justiça com a justiça e a comunhão tem a luz com as trevas. Concórdia entre Cristo e Belial. Parte tem o fiel com o infiel. É uma prisão. Imaginem o que é terem de andar com aquelas, eu não sei como é que se chama, aquelas bolas de ferro presas ao pé. Nós conseguimos andar, não é mesmo? Mas vai limitar muito a nossa ação, a nossa utilidade na obra. Diz, Amós 3,3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Pois é muito complicado. Eu tenho aqui vou assumir aqui uma coisa. Eu tenho um guilty pleasure. É um programa que eu gosto de ver de pessoas que casam com estrangeiros. Pessoas americanas que casam com estrangeiros, e a ideia qual é o estrangeiro muitas vezes quer ir para os Estados Unidos, é um oportunista, às vezes há verdadeiras histórias de amor. Eu disse ao guilty pleasure, está bem? Estou a admitir. Então, vê-se muitas vezes pessoas que casam com pessoas de outras religiões. Ou, por exemplo, é cristão, nominal apenas, e o outro é muçulmano. Eu vou mandar para aqui assim: mas o que é que esta gente quer? O que é que esta gente quer para a vida? Como é que acham que isto vai resultar em termos de casamento e em termos de criação dos filhos? Porque um deles vai querer levar para ali e o outro vai querer para ali. Mas como é que se vão entender? É que não há hipótese. Tem tudo, mas tudo para correr mal. Mas qual é o problema? É o problema de Sansão. Tomar a mecha porque é agradável à vista. É bonita e eu quero. Diz 1 Coríntios 15:33: as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos vai ajudar em termos espirituais. Uma má decisão nesta área pode ser ruinosa. Pode quase 100% de certeza vai ser ruinosa. Atenção, eu não estou a dizer que se tem alguém descrente de quem gostam, esqueçam, não tem nada com isso. Devem, em primeiro lugar, devem partilhar com eles o Evangelho, acima de tudo. Mas não é só por gostarem dele, atenção, deve ser com todos. Todas as oportunidades que temos devemos aproveitar para partilhar a nossa fé. Mas nunca partir para um relacionamento destes tão decisivo, tão marcante nas vossas vidas, que idealmente deveria ser o único. Eu dou graças a Deus porque só namorei uma vez, comecei há 23 anos, ainda não acabei.
E continuo. Mas deve ser a decisão deve ser bem ponderada, bem tomada. O Senhor diz à nação de Israel algo muito importante. Deuteronômio 7, 3 e 4. Deuteronômio 7. Não te aparentará, está a falar das outras nações. Eu estou aqui a passar à frente aquela parte em que o Senhor diz para destruir as nações todas. Estou a ficar sempre nesta exposição. O Senhor diz: não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Isto não era xenofobia, nem racismo. Vão perceber porquê. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. É o que vai afetar espiritualmente. Porque não têm os mesmos princípios, não creem no mesmo Deus. Acham que este tipo de pessoa vai ajudar? Já vimos no caso de Sansão, os pais perguntam: não há ninguém na nação de Israel? E 16.4 é quando ele encontra Dalila. Ele só encontra mulheres que não o ajudaram espiritualmente. Salomão foi um homem muito sábio, mas parece que quando chegava à parte das mulheres ele desligava a sabedoria totalmente. Porque ele sabe quantas mulheres é que ele tem? Quem sabe quantas mulheres tem Salomão? Mil mulheres. 300 mulheres com quem casou mesmo e 700 concubinas. Não me perguntem como é que ele dava tanta mulher para sustentar. Onde é que diz? Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Primeiro livro dos Reis 11, tinha 1000. Sabem porquê? Porque ele diz, penso que é Eclesiastes: tudo aquilo que os meus olhos viram e quiseram, eu tive. Eu acho que quando se ouvia dizer: olha, Salomão vai passar por aqui, as mulheres escondiam-se todas dentro de casa, não fosse ele olhar para elas e gostar, olha, mais uma, para o harém. Que era o que ele tinha, era um harém. Ele tinha várias mulheres, hoje eu quero estar com esta. É promessa isto. Mas não é só pela questão do sexo. Que Deus não se agrada, certamente. Deus nunca foi apologista de várias mulheres. Permitiu isso em alguns casos, mas não é esse o propósito de Deus. Veja o que aconteceu assim. Aconteceu a seguir. Versículo 4. Primeiro livro dos Reis 11.4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o seu Deus, como o de Davi, seu pai. E depois diz que fez imagens de escultura para vários deuses, porque ele tinha uma mulher. E a mulher diz: olha, anda comigo ali ao templo do meu. Ou faz-me como se tu gostasses de mim, fazias um templo para mim. Porque ele tinha mulheres estrangeiras. Tinha mulheres. Exatamente. E o rei amou muitas mulheres estranhas, e isto além da filha de Faraó: Moabitas, Amonitas, Bonitas, Edomitas, Sidónias e Ateias. Eram muitas, certamente. Mas várias mulheres. E depois a mulher vinha de outro povo e, coitadinha, saiu da sua terra, veio para dentro da terra do Salomão. Olha, faz aqui um templo para o meu Deus, depois mais outro. E aquilo descaracterizou por completo a nação de Israel. E sabe o que é que aconteceu depois? No tempo de Davi, isto é muito, muito importante. No tempo de Davi, seu pai, haveria alguma idolatria, possivelmente. Sempre houve ali pequenos nichos, pequenos sítios, onde ainda havia algumas pessoas que idolatravam. Ou seja, tinham outros deuses que não Deus de Israel. Porque a religião em Israel era a religião judaica, em que eles tinham o templo em Jerusalém. Não, o tabernáculo, depois foi de Salomão. Até foi o próprio Salomão que construiu o templo.
Mas havia o tabernáculo, tinha os sacrifícios, tinha o altar, tinha a pia de cobra, tinha a arca da aliança, tinha tudo aquilo. Mas provavelmente ainda havia alguns lá assim, escondidos, que eram idólatras, que adoravam imagens conforme os costumes da terra onde eles foram habitar. E foi o próprio Salomão, por causa das várias mulheres que teve, que o paganismo, a idolatria, se tornou comum na nação de Israel. E vemos os reis seguintes, o seu filho, Roboão, um outro Jeroboão, e quase todos que queiram seguir, o que é que fizeram? Foram atrás destes deuses todos que haviam. Por causa do Salomão ter escolhido mal. Ou seja, más decisões nesta área podem afetar a nós e à nossa descendência. De uma forma terrível. Judá, que é a nação, metade, uma parte da nação de Israel, mais tarde, vocês talvez conheçam mais ou menos a história, mas a nação de Israel comportou-se tão mal com Deus que Deus mandou-os para o cativeiro. Já viu a história de Daniel? Daniel estava no cativeiro quando recebeu quando tiveram aqueles episódios da cova dos leões, da fornalha de fogo ardente e dele propor no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Tudo isso foi quando estavam na Babilónia. Mas, entretanto, alguns foi-lhes permitido voltar para Jerusalém. E depois de tudo aquilo que tinha acontecido, alguns continuaram a fazer a chasteira. Reparem aqui no seguinte: Neemias, está antes do livro de Esther, Neemias 13, versículo 23. O Neemias não era o rei, mas era o governador de Jerusalém. E ele esteve fora há algum tempo, e depois, quando voltou, viu que estava uma desgraça pegada junto aquilo. O que é que ele viu? Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres. É sempre estas, não é? As Dalitas, Amamitas, Moabitas, e certamente Bonitas. E reparem bem no seguinte: e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendem com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Precisávamos disto, cara. Tragam a Neemias de volta, vão ficar careca. E dizer: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais vossas a suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Reparem lá. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Isto pode acontecer. Quase diria que vai acontecer. Reparem bem, os seus filhos. O que aconteceu aos filhos? Os filhos falavam meio asdodita. Não falavam bem a língua do povo de Deus. Porque estavam influenciados pelo outro lado. Porque a tendência é sempre ir para o lado que não teme a Deus. Há consequências trágicas, incluindo para os filhos. E digo, são muito raras as exceções à regra. Deixa-me gravar, deixa-me gravar. São muito raras as exceções à regra. Muito raras mesmo. E vão dizer, é aquele exemplo e o outro. Ok. Mas sabe porque é que vocês podem falar de alguns exemplos, mas falarem de alguns exemplos de descrentes, de um crente que namora com um descrente, e as coisas até aparentemente ocorrem mesmo bem, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas, se vocês não conhecem tantos casos que têm ocorrido mal, porque eles já não estão sequer no nosso meio. Já se apareceram. Os casos que correm mal desaparecem. A maior parte deles. Mas na melhor das hipóteses, a gente a vossa responsabilidade. A vossa responsabilidade.
mesmo que corra bem, na melhor das hipóteses, o teu exemplo vai ser usado como um dos bons exemplos que até corra bem. E o que é que isso vai acontecer? Vai engrossar a lista de até que corra bem. E depois vai ser usado como um exemplo que pode levar outros a tomar a pior decisão das suas vidas. Na melhor das hipóteses, o teu exemplo bem sucedido de um crente que não morou com um descrente, as coisas até foram bem, vai ser usado como exemplo para ajudar, para legitimar possivelmente a pior decisão da vida de outros. Eu tenho uma frase que costumo dizer várias vezes: que ninguém possa dizer de mim com razão, mas Daniel também fez. Que ninguém possa usar o meu exemplo como uma desculpa para legitimar uma má decisão na sua vida. É muito importante. Agora temos de avaliar como namorar. Já encontramos a pessoa certa? Ou não? Mas é muito difícil encontrar a pessoa certa. Porque a mulher virtuosa quem achará? É difícil. E sabe o que é que dizem sobre o homem? Sabe o que é que diz sobre o homem? Sobre a mulher diz mulher virtuosa quem achará? O provérbio diz homem fiel, quem o achará? Isto está mesmo na Bíblia, portanto, se é difícil arranjar uma mulher virtuosa, arranjar um homem fiel também não é fácil. Mas se o Senhor nos dê graça, é importante conhecer o outro. Perceber se aquela pessoa que nos é agradável à vista é de facto alguém que me vai ajudar a crescer espiritualmente e a ser proveitoso na obra de Deus. E para isso, muito importante, para conhecer o outro, não é preciso tocar muito. Não é preciso. Como eu costumo dizer, fiz essa brincadeira há uns tempos com um casal de namorados e assim, vai. Namorar é como os jogadores na grande área. Vão-se atrás das costas. Estou a brincar, mas é uma pequena brincadeira para alertar para o perigo. É brincar com o fogo. Não literalmente, mas a Bíblia diz que isso é como brincar com o fogo. Porá alguém fogo aos seus vestidos sem se queimar. É importante evitar ficar sozinhos. Eu vou dar-vos um exemplo que foi contado por um irmão. Ele é muito contundente nas palavras, mesmo. O Paulo Washer, provavelmente já ouviram falar desse irmão, ele é mesmo muito duro na maneira como fala. É tratamento de choque. Se eu estivesse aqui convosco, vocês já estavam a chorar, quase certeza. Pelo menos muito incomodados. Ele contou a história de um casal de namorados que veio ter com ele e que tinham caído no pecado sexual, tinham se envolvido sexualmente no namoro. E contaram-me, ele perguntou, mas como é que isso foi acontecer? O nosso pastor, não sei se era o pastor da igreja ou se era o pastor de jovens, um responsável, disse para evitarem cair no pecado sexual, para estarem juntos e orar e ler a Bíblia, sozinhos. É preciso muito cuidado. Depois as coisas aconteceram, uma coisa levou à outra, é muito. Estejam juntos com outros. Uma coisa que por vezes acontece no namoro que não deve acontecer. Agora já arranjei, agora não quero saber dos outros. Continuem a estar juntos com os jovens. Não evitem de isolar-se. A Bíblia diz que procura o seu próprio proveito, aquilo que se afasta, aquilo que se isola. Devem procurar, agora que somos os dois juntos, vamos procurar ser mais úteis para a obra. E 1 Tessalonicenses 4, determinem pureza. Porque assim, eu sei que não é fácil, mas se não tomarem esta decisão, vai ser mais difícil ainda. Se for a vossa determinação
Eu vou fazer agora uma coisa que a frase não é minha. Foi dita em público e eu vou dizê-la, estamos aqui num ambiente mais restrito, mas acho que é importante vocês ouvirem isto. Determinem, aconteça o que acontecer no namoro. Eu sei que é um bocadinho forte o que eu vou dizer. Aconteça o que acontecer, as calças ficam onde estão. Ok? Não precisa ser muito mais. Ok. Primeiro São Moisés 4. Finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que o mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Às vezes as pessoas falam, qual é a vontade de Deus? Está aqui. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, vos abstenhais da prostituição. E a prostituição não é só, deixa eu lá, ir às prostitutas, não é só isso. É pecado sexual. A palavra aqui é porneia. Não vem pornografia, por exemplo. A palavra aqui de prostituição é porneia. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, nós que conhecemos a Deus, temos a obrigação de fazer diferente. Não na paixão da concupiscência, do desejo desenfreado da carne, como os gentios, como os descrentes, como os perdidos que não conhecem a Deus. E sabe uma coisa? O verdadeiro amor, como é que é aquela frase bonita de dizer? True love waits. O amor verdadeiro espera. Diz 1 Coríntios 13, aquela passagem muito romântica, diz, entre outras coisas, o amor. Vamos ler. O amor é sofredor. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga ou alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. É este tipo de relacionamento que vocês devem buscar. Um amor que um relacionamento que espera. E se a outra pessoa não quer esperar, que não vai. Que não espera, mas não comigo. Porque podem ser tomadas decisões trágicas na vida. Porque, claro, podemos dizer, o mundo é que fala. O que é que o mundo diz sobre este assunto? Cuidado com as doenças, com a gravidez indesejada. É isso que diz. O que é importante é ter cuidado com isso. No entanto, incentivam. Dizem, vamos fazer à vontade, não há problema. Desde que tenhas. Porque parte-se do princípio, sabe uma coisa? Parte-se do princípio que isso vai acontecer. No mundo, parte-se do princípio que vai acontecer e que até é saudável. É bom explorar, conhecer, para perceber se são compatíveis, essas coisas todas. Mas o que eu digo é o amor verdadeiro espera. Porque esta área do casamento é do casamento. É do casamento, não é de namoro, não é de um outro tipo de relação. E a frase não é minha, mas a área sexual, que é no casamento, não é a refeição principal. É como que a sobremesa ou a cereja no topo do bolo. Não é o essencial. Porque também, se for só o que é que nós vemos muitas pessoas, é aquilo o essencial da sua vida, e quando começa a não satisfazer tanto quanto isso, o que é que eles fazem? Trocam. Isso é que nós vemos pessoas que, ao longo da sua vida, já tiveram vários parceiros, já casaram várias vezes. São aquelas pessoas que acreditam tanto no casamento que já casaram 7 ou 8 vezes. Há pessoas que casaram mesmo muitas vezes, infelizmente. Mas porquê? Porque
veem o essencial do seu casamento não é o conhecer a pessoa, o ser frutífero, no nosso caso, para a obra de Deus, a dois, mais do que sozinhos. O seu objetivo é dar largas ao seu prazer carnal. Isso vai trazer sérios problemas. Mas no envolvimento, vou dizer para ter mais. Dificilmente encontrarão alguém que vos diga: eu gostaria de ter experimentado mais cedo. Dificilmente encontrarão alguém que diga isso. Mas quase talvez não vai dizer: se eu soubesse o que sei agora, tinha feito as coisas de maneira diferente. Depois não é só questão física de saúde, gravidez e doenças. É a própria questão emocional. A pessoa fica ligada àquela pessoa. E pode trazer sérios problemas no relacionamentos futuros. Portanto, o Senhor nos dê graça a vocês e a mim para tentarmos com estas coisas. Cuidado com as más decisões. Pode ser ruinoso. Pode a vossa eficácia, a vossa utilidade na obra de Deus ficar severamente afetada por uma má decisão nesta área. Por isso, o Senhor nos dê graça para atentar para estas coisas, e não é por falta de aviso. Outra coisa mesmo. Eu já falei disso ontem. Lembram-se do que Deus disse ao homem? Deus disse: vai, foge pela tua vida, escapa para o mundo. E o que é que Ló disse? Sim, disse: não, senhor, eu tenho medo de fazer o que estás a dizer. Achava que te sabia melhor do que Deus. E por favor, não penses que depois de tudo o que a Bíblia diz, de todos os exemplos que já vimos, correram mal. Não penses que para mim vai correr bem. Cuidado. Pode ser a ruína para a tua vida. Para a tua vida, para a vida do teu parceiro e para a vida dos teus filhos. Não está. Pode ser. Vamos nos